Olá, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre Sansão. O que Sansão tem para nos ensinar, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus confiou ao meu coração. A história de Sansão ela é bastante conhecida por todos nós. Mas o que eu acho mais lindo na palavra de Deus é que ela se renova a cada dia. Em cada momento que nós paramos para meditar na palavra de Deus, ela tem algo diferente para ensinar ao nosso coração. E neste vídeo, eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração na história de Sansão. O que ele me ensinou através da história de Sansão. Eu vou ser bem breve, vou resumir, não vou falar os detalhes da história de Sansão, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou falar os pontos chaves que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Então, Sansão, nós sabemos que ele era um homem, foi um homem dotado de uma força sobre-humana, sobrenatural. E qual foi o contexto em que a história de Sansão ela se insere na Bíblia Sagrada? Mais uma vez, o povo de Israel peca contra Deus, servindo a deuses estranhos, e Deus entrega o povo de Israel para a opressão de outros povos. Nesse caso, eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, agora ele levanta um libertador, que desde o ventre da sua mãe, ele tem uma promessa na vida de um homem. Então ele aparece a mulher que seria a mãe de Sansão, que era a mulher de Manoá. Essa mulher ela era estéril, mas Deus concedeu esse presente a ela. Então o anjo aparece a ela e passa as instruções para que ela deveria seguir por causa do menino. Que o menino seria nazireu de Deus. E o que é nazireu? O que era o nazireado? Lá no livro de Números, capítulo de número 6, nós temos todas as instruções para o voto de nazireu. Era um voto especial para Deus. O nazireado era uma consagração, era você se separar para Deus. E quais eram os requisitos para fazer um voto de nazireu? Bem, resumindo, sendo bem objetivo, nazireu não poderia comer fruto, nem o fruto da videira, nem casca, nem fruta, não poderia beber vinho, nem bebida forte, não poderia tocar em nada imundo, impuro, e não poderia tocar em cadáveres. Basicamente, era isso. Então, a partir daquele momento, a mãe de Sansão já não poderia mais beber vinho nem bebida forte. E eu queria já compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 24, que diz assim: a mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-Dan, entre Zerá e Estaol. Então, o menino começou a crescer na presença de Deus, Deus o abençoou, e o Espírito Santo de Deus começou a agir na vida de Sansão. Aqui nós vemos que Deus escolheu Sansão. Nós sabemos, com a história de Sansão, que eu vou falar de maneira resumida aqui neste vídeo, que Sansão não escolheu a Deus. E aqui eu faço uma pergunta reflexiva, que nós possamos refletir nessa pergunta. Deus nos escolheu a mim e a você, assim como ele escolheu Sansão. Mas será que nós escolhemos a Deus? Então fica essa pergunta reflexiva para o nosso coração. Então Sansão, ele foi escolhido por Deus, porém ele quebrou princípios estabelecidos por Deus. O primeiro princípio que ele quebrou foi se interessar, querer casar com uma mulher que não fazia parte do seu povo, do povo de Israel. Esse era um mandamento muito claro que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Por quê? Porque as outras nações elas estavam contaminadas. Era um povo pagão que serviam a outros deuses, a deuses estranhos. Então, por isso, para evitar essa contaminação, Deus estabeleceu esse mandamento. Porém, Sansão vai e se interessa por uma filisteia, que era o povo justamente que estava oprimindo, que estava dominando o povo de Israel nessa época. Então, Sansão aí quebra o primeiro princípio, que não estava diretamente relacionado ao seu propósito de nazireu, mas que era um princípio estabelecido por Deus. E aqui nós podemos refletir nessa passagem que às vezes nós achamos que nós praticamos algum erro que não está diretamente relacionado ao nosso propósito, ao nosso chamado, mas que sim, ele vai influenciar, porque um erro, ele puxa outro erro. E quanto mais nós nos entregamos ao pecado, à obstinação do pecado, vai se acarretando outros erros. É igual a pessoa que começa a beber, né? Ela bebe ali no final de semana, aí fala só bebe socialmente, depois já está bebendo todos os dias, depois já virou alcoólatra. Então o erro puxa o erro. Uma pessoa começa a assaltar, roubar, depois já está matando. Então é um erro que puxa o outro erro. Aqui Sansão ele praticou um erro que não estava diretamente relacionado ao seu propósito de nazireu. Mas nós vemos que quando ele vai retornar para casar com essa filisteia, anteriormente ele tinha matado um leão. Deus tinha, com a força sobrenatural que Deus
deu a Sansão, ele rasga um leão pelo meio, e na carcaça desse leão, quando ele retorna, ele encontra um enxame de abelhas ali, um enxame de mel. Então ele pega, ou seja, ele tocou num cadáver. Então agora ele quebra um princípio que estava diretamente ligado ao seu voto de nazireado. Como eu falei no início, o nazireu ele não poderia tocar em cadáveres. Então aqui ele quebra um princípio de nazireado que Deus tinha estabelecido para ele desde o ventre da sua mãe. Então nós vemos que agora ele pratica um erro diretamente relacionado ao seu chamado, ao seu propósito. Antes ele praticou um erro que não estava diretamente relacionado, mas agora ele pratica um erro diretamente relacionado. Ou seja, um erro puxou o outro erro. E agora Sansão, ele praticou, quebrou esse princípio, e a partir daí tudo deu errado na vida de Sansão. Então, eu vou falar lá de maneira resumida, porque o tempo não dá. Ele não casa com essa filisteia, então ali tudo começa a dar errado para Sansão. E agora Sansão ele se envolve com uma prostituta, então toda rebeldia ou obstinação de Sansão foi contrário à vontade de Deus, que Deus tinha para a sua vida, estabelecido para a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Deus escolheu ele para libertar o povo, para ser líder do povo, deu talento, deu uma força sobrenatural, uma força sobre-humana para Sansão, para um propósito específico, que Sansão, infelizmente, se desviou. E Sansão se envolve com uma prostituta. E depois, ele então, onde vai ser o fim da história de Sansão, no vale de Soreque, ele se apaixona por Dalila. E os filisteus, então, subordinam Dalila por cada um dá 1.100 moedas de prata para que Dalila descobrisse em que consistia a força de Sansão. Então ela começa a obstinar Sansão e por 3 vezes ela tenta descobrir em que consistia a força do Sansão. Mas as 3 vezes Sansão a engana. A primeira, Sansão fala que a força dele se ele fosse amarrado com a corda de nervos frescos. A segunda, cordas novas. A terceira, se ela prendesse o cabelo dele em um tear. Eu parei para refletir nessa passagem. Será que ele estava tão cego que ele não conseguiu entender? Por 3 vezes Dalila queria entregar ele na mão dos filisteus. Mas ele estava tão cego pelo pecado que tinha a escama tampada nos seus olhos que ele não conseguia enxergar. E na 4ª vez ela consegue convencer Sansão. A palavra de Deus vai dizer que ela obstinou Sansão, tanto instigou Sansão que Sansão ficou tão triste que a sua alma se angustiou até a morte. E Sansão ele, então revela em que consistia a sua força, que era um voto de nazireu que ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe, escolhido por Deus, separado por Deus. Ele sabia aquilo que Deus queria para a sua vida, porém ele não estava indo de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Então ali ele revela em que consistia a sua força para Dalila. Então os filisteus vêm, cortam o cabelo de Sansão, ali Sansão dormindo nas pernas de Dalila, corta o cabelo de Sansão, e Sansão desperta. Porém, quando Sansão desperta, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele não tinha consciência que Deus já tinha saído dele. O Espírito do Senhor já tinha saído dele. E aqui a pior coisa que um homem pode ter na sua vida é perder a presença de Deus, é perder o Espírito Santo de Deus. E pior ainda, é não se dar conta que perdeu o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Sansão ele ficou tão cego que ele praticou erro após erro, obstinação após obstinação, mas ele acabou sem se dar conta de todo o erro que ele tinha causado. E agora o Senhor sai dele e ele não percebeu. Quantos de nós perdeu a presença de Deus e nem se deu conta que perdeu a presença de Deus? Isso realmente é muito triste. E agora os filisteus prendem Sansão, arrancam os seus 2 olhos, aprisionam com 2 cadeias de bronze e levam ele para a prisão para rodar moinho. Então, nós vemos que o que Sansão está sofrendo agora foi tudo consequência do seu erro, do seu pecado, da sua desobediência. A força de Sansão não consistia em seu cabelo grande, mas em obedecer o voto de nazireu que Deus tinha estabelecido para ele. Ou seja, a força de Sansão era a obediência que ele deveria ter dentro do voto de nazireu, dentro daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Então, tudo que Sansão agora sofre é consequência da sua desobediência. Ou seja, ele está pagando o preço da sua desobediência. Aí você pode me perguntar, mas você não fala que Deus é amor? Sim, Deus é amor, mas o que ele sofreu foi consequência do seu pecado. O mesmo Deus que é amor, ele é justiça. Deixa eu trazer uma ilustração para você aqui, que o Espírito Santo me deu. Só doido para pegar, tem que ser... Crente é todo doido, né? Nós somos doidos por Cristo.
Liga as anteninhas. Imagine, 2 homens acusados de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Acusado. Então vamos fazer uma perícia, né, legista, forense, fazer uma pesquisa ali no ambiente que ocorreu o latrocínio. Então eles identificam que o primeiro homem realmente foi o executor do crime, porém o segundo não. Então eu te pergunto, você não vai concordar comigo que o primeiro deve ser feita a justiça sobre ele? Ele deve ser preso e pagar pelo que ele fez? E o segundo deve ser liberto. Você não concorda comigo? Então o que eu quero dizer? Que nós, sendo pecadores, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A justiça é que ele pague pelo seu erro. Então se um homem que infringiu a lei humana não deve ser preso e pagar pelo que fez, imagine aquele que infringir a lei de Deus. Você acha que ele não vai sofrer, Deus não vai fazer a justiça na vida dele? Ele não vai sofrer a consequência de todos os atos que ele praticou? Com certeza ele vai sofrer as consequências. E é por isso aqui que eu quero falar para você. Sansão, ele foi preso, ele foi arrancado os seus olhos, ele sofreu a consequência daquilo que ele praticou durante a sua vida. Mas no final da sua vida, Deus ainda teve misericórdia dele. Sansão clama a Deus para que Deus pudesse dar a força para ele mais uma única vez. E nós vemos aqui, eu observei na palavra de Deus, que Sansão ele não clama para Deus para cumprir a vontade de Deus, mas ele clama para que eu possa me vingar dos filisteus. Então nem nesse momento, nessa situação que Sansão estava passando, difícil, ele se lembrou do propósito que Deus tinha para a vida dele. Sansão ficou cego durante toda a sua vida, praticando a rebeldia e o pecado, e agora cego literalmente, e agora não enxerga o propósito que Deus tinha para a sua vida, que era libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Mas agora, nem por isso Deus deixou de cumprir o seu propósito na vida dele, na vida do seu povo, que era derrotar, destruir os filisteus. Agora Sansão, mesmo ali preso, ele derruba, Deus dá força para ele derruba aquele templo de Dagon, que os filisteus estavam ali zombando de Sansão sendo humilhado, eles rindo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda concede força para Sansão, e ele derruba aquele templo. E a palavra de Deus vai nos dizer que nessa ocasião, Sansão matou mais filisteus do que toda em sua vida, que era para o que ele teve, que era o propósito no qual Deus chamou ele, que era destruir os filisteus e libertar o povo de Israel. E o que eu quero trazer aqui neste vídeo para você, que Sansão ele sofreu a consequência dos seus pecados. Nós também sofreremos as consequências dos nossos pecados. O mesmo Deus que é amor, ele é Deus que é justo. Mas eu quero te dizer que hoje, se você está ouvindo aqui, há uma esperança. Porque Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Para que nós possamos obedecer e andar naquilo que Deus nos confiou. Sansão teve sua chance. Nós também estamos tendo nossa chance. Você pode se falar para mim, mas já tem 2000 anos que se fala que Jesus Cristo vai voltar. Sim, você não acha que Deus, na sua infinita misericórdia, está dando chance para que nós possamos nos arrepender e seguir o caminho que Ele tem para nós? Obedecer aquilo que Ele tem para nós? Tudo que acontece nessa terra tem um propósito. E Deus tem um chamado para a nossa vida. Ele nos escolheu. Agora nós devemos escolher seguir os seus caminhos e obedecer a sua voz, obedecer aquilo que Ele deixou para nós na sua palavra, para que nós possamos alcançar o que Ele tem de melhor para nós, que é a vida eterna. Nós sabemos que aqueles que desobedecem à vontade de Deus, seu fim é a morte, como foi a de Sansão. Mas o pior, que é a morte eterna. Mas ainda há esperança. Enquanto houver pessoas falando do amor de Deus, ainda há esperança para aqueles que creem, para aqueles que possam se arrepender dos seus pecados e obedecer à voz de Deus. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu falo de todo o fundo do meu coração, que Deus fale ao seu coração, porque diariamente nós devemos buscar aprender mais de Deus, buscar obedecer à voz de Deus, porque a força não vem de nós, mas a força vem dele. E se nós clamarmos ao único que pode nos dar força para obedecer à sua voz e seguir os seus mandamentos, tudo convergerá para ao bem daqueles que amam a Deus. Então eu espero que essa palavra verdadeiramente tenha tocado ao seu coração, que nós possamos sim obedecer à voz do Senhor, que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Nós possamos sim cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, obedecendo à sua voz, para que nós possamos alcançar o melhor dele, que é
a vida eterna. Eu espero que essa palavra alcance o seu coração. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.